E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E olha só, ontem eu soltei um vídeo dos meus conselhos para 2025. E aí eu sempre peço, gente, no final do vídeo para vocês me darem dicas, sugestões do que falar. Ah, você devia falar disso, falar daquilo. E olha só, fizeram uma boa sugestão lá no meu último vídeo, falando para falar aqui sobre a minha microbiblioteca, né? E melhor do que isso, na verdade eu dei uns spoilers aqui, mas enfim, deixa eu virar aqui, ó. Melhor do que isso, eu vou falar dos meus top 5 livros de 2024, já recomendando você para ler eles em 2025, tá? Confesso que 2024 não foi meu melhor ano de leitura. Já teve ano que eu li mais de 24 livros, ou seja, mais de 2 livros por mês. Esse ano foi um ano que eu bati a meta, que era 10 livros. E eu também só consegui porque eu meio que fui obrigado a ler 2 livros da ordenação de presbitério lá da minha igreja local. Inclusive um dos livros foi uma ótima surpresa e eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Então sem mais delongas, vamos lá pro meu top 5 livros 2024 e recomendando para você ler eles também. O primeiro deles, já dá para ver ali, né? É o Falar em Línguas, ou Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural da oração, do Luciano Subirá, né? Primeiro que assim, você lê um livro do Luciano, já é meio que praticamente impossível de não ser um bom livro. Mas eu acho que esse livro é uma boa pedida, porque tem se aflorado na internet muito a se falar do dom de línguas. O dom de línguas ele é evidência ou não é do batismo com o Espírito Santo? Todo mundo é batizado no Espírito Santo. Eu sou pentecostal ou sou carismático? O dom de línguas, ele é simplesmente falar uma outra língua, tipo inglês, espanhol, mandarim, ou é uma língua dos anjos? Só posso falar em língua se alguém traduzir e por aí vai. Então, esse livro aqui é um livro bem pequenininho, você vai terminar ele aí, se você fizer o meu método, que é o método 15 páginas por dia, você vai terminar esse livro aqui em, no máximo, 20 dias. Se você pular algum outro dia, se fizer algum dia de break, né? Então, porque esse livro aqui acho que não tem nem 200 páginas, não mesmo. Então você consegue ler esse livro aqui em 15 dias, você termina esse livro aqui. E acho que o principal, meu highlight para esse livro aqui, o Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural da oração, é que o Luciano Subirá ele vai trazer uma perspectiva completa do Falar em Línguas e, na verdade, mostrar que os dons do Espírito Santo eles não são tão preto no branco. Eles não são tão... Deixa eu vir mais para cá. Eles não são tão... Como é que eu posso dizer? É isso e não é aquilo. Você tem graus de cinza do dom do Espírito Santo. Por exemplo, aqui ele fala que o falar em línguas, ele tem 3 características que a gente consegue ver claro na Bíblia. O línguas como outras línguas, então você ouvir em um outro idioma aqui na Terra. Ele vai falar que também pode ser revelação, ou seja, o Senhor está trazendo uma revelação, um mistério, e aí sim você precisa de um intérprete e também uma linguagem de oração, assim como ele coloca aqui, que é para autoedificação, né? Uma edificação própria. Então fica aqui, foi uma ótima surpresa, foi uma ótima leitura, porque eu tô num estudo pessoal aí sobre o falar em línguas. Quem sabe um dia não sai um videaço aqui só falando sobre o falar em línguas. Fica aqui a minha primeira indicação, onde eu vou por aqui. Beleza. Segundo foi o livro que eu comentei, que eu tive que fazer uma resenha pro ministério não, para ordenação para presbítero lá da Zion, que é o livro Discipulando Nações, de Daryl Miller e Stan Guthrie. Vou falar Daryl Miller só. Cara, esse livro aqui foi uma ótima surpresa. Não conhecia o autor, não conhecia esse livro, mas o Theo passou pra gente ler. E cara, esse aqui é o tipo de livro de um assunto que você já conhece, que você já sabe falar sobre, mas ele consegue te mostrar com mais profundidade. E o Discipulando Nações, ele vai mostrar realmente uma revelação e uma explicação da grande comissão, onde fala sobre, Jesus diz, né? Ide e discipulem nações, façam discípulos de nações. E ele começa a mostrar que esse conceito não é só sobre discipulado individual, mas também é sobre discipulado coletivo. Como a Bíblia, como o cristianismo
discipula nações. Então é bem legal porque durante o livro todo ele vai trazendo conceitos e cada um desses conceitos ele coloca comparando essas três coisas. Ele compara, por exemplo, a natureza do homem em relação ao secularismo, em relação ao teísmo e o animismo. Então, basicamente, ele vai falando como é que é a natureza do homem segundo ao secularismo. Então, o homem é bom e quem o corrompe é o meio, né? Então, por exemplo, é Durkheim que fala isso? Não é Durkheim, é Kant. Kant vai falar isso, o homem é bom e o meio é quem o corrompe. Então, isso aqui é a maneira que o secularismo enxerga o homem. Como o teísmo enxerga o homem, né? O teísmo ele começa a falar nessa questão de acreditar em Deus, né? Nossa visão cristã. Então o homem é mau, porque o pecado entrou no mundo e nós precisamos lutar com essa nossa natureza má, mas através do sacrifício do sangue de Jesus, nós somos redimidos e vivemos esse processo de santificação. E ele começa a falar do animismo. Animismo é basicamente uma outra maneira de você enxergar o secularismo, mas é meio que comparando, colocando características da natureza, dos animais, da brutalidade. Então começa basicamente a comparar o ser humano com um animal. Então é muito louco. Eu dei um exemplo aqui, mas, por exemplo, você consegue colocar aqui, por exemplo, em relação a relacionamentos. O animismo é conformidade. Então, eu me conformo com você, que se conforma com ele, que se conforma com ele. Então, os animais, eles se conformam uns com os outros, porque eles estão num sistema harmonioso que funciona. Já no secularismo, é o individualismo. É a minha liberdade e a tua liberdade. Quando a minha liberdade tocar na tua, aí a gente para. E aí, o teísmo, né, o cristão, a visão cristã seria comunidade. É a diversidade na unidade. Então, enfim, esse livro aqui também vale super a pena. Já é um livrão já mais robusto, tá? Eu acredito que ele tem umas quase 400 páginas. Mas se você fizer a técnica de ler 15 páginas por dia, que é super rapidinho, você vai gastar menos de 20 minutos, você lê esse livro aqui em menos de um mês, tá bom? Então, vale aqui Discipulando Nações, Darrell Miller. Minha segunda indicação. Terceira indicação, polêmica. Minha terceira indicação é Escatologia Vitoriosa, tá? Livro de escatologia sempre gera treta, sempre gera polêmica. Agora, disclaimer, tá bom? Escatologia Vitoriosa do Harold R. Eberl e Martin Trent. Enfim, só colocar Escatologia Vitoriosa. Essa aqui é a tua escatologia, namorado? Não. Esse livro aqui, ele vai falar sobre uma visão preterista parcial. Então você tem pré e pós-tribulacionista, você tem amilenista, você tem um monte de visões, obviamente, de escatologia. Por que eu recomendo ler esse livro aqui? Porque é uma visão interessante. Ela é preterista parcial, então ela é uma visão que vai poder te trazer algo um pouco mais palpável e aí na categoria do cinza, né? Porque é isso que eu falo. Às vezes a gente fica muito nessa de calvinista, arminiano, cessacionista, continuista, pré e pós. Eu acho que vale a pena a leitura, tá? É um livro curto também, tem suas 250 páginas, 10 dias, 15, 20 dias, você mata esse livrinho aqui. E eu acho que vale muito a pena, justamente pelo fato que vai trazer uma nova visão não tão bem difundida. Não tem nada de heresia aqui ou loucura, é uma interpretação, é a visão do autor, uma visão preterista parcial, Escatologia Vitoriosa. Bem, o que eu gosto desse livro aqui é o seguinte, é que quebra um pouco essa visão que a gente tem meio de crente derrotista. Eu não vou entrar no triunfalismo aqui, nem nenhuma polêmica, mas, cara, a grande verdade é que a gente tem que ter uma escatologia vitoriosa. Porque eu tava até esses dias escutando um podcast sobre Apocalipse, lá do Bibotalk, e aí, não sei quem falou isso, falou assim, cara, se a gente entendesse, de fato, o que é o Apocalipse, a gente pararia de chamar vilões de Apocalipse e colocaria heróis como Apocalipse. Porque o Apocalipse, ele é uma esperança. Ele, no fim das contas, é a vitória. Então, eu gosto dessa visão
escatologia vitoriosa, porque mostra que no fim das contas, cara, Jesus tem o controle de tudo, nós vamos vencer, nós temos que só permanecer com o Senhor. Então, não é essa coisa de, ai, o mundo jaz do maligno, meu Deus, que seremos de nós? Ó Senhor! Não, vem, lê esse livro aqui que vai te ajudar, pelo menos, a você sair um pouco desse buraco de medo, né, de fim dos tempos. Agora vem um livraço, tá? Aí também eu falo por isso o porquê eu li poucos livros esse ano. Porque eu fiquei pelo menos 3 meses desse ano lendo a Hermenêutica do Espírito, do Craig Kierkegaard, que hoje provavelmente é a maior sumidade de teologia pentecostal carismática vivo nesse exato momento. E, cara, a Hermenêutica do Espírito é um livraço deve ter 600 páginas, tá? Vou falar pra você uma coisa, eu não entendi tudo que eu li desse livro, eu não entendi tudo, ó, só isso aqui é bibliografia, isso aqui é livro, então são 500 páginas mais umas 150 de bibliografia. Eu não entendi tudo desse livro, é super profundo, é um livro que não dá só pra você ler, você tem que estudar, então com certeza vou revisitá-lo mais vezes. Quis fazer uma leitura direta de um ponto para o outro para poder ter falado que eu li um livro do Craig Keener, que inclusive pregou lá na minha igreja. Então eu falei, mano, eu preciso ler até ele chegar e tal. E foi muito bom. E o interessante desse livro aqui, que é um pouco do que esse ano eu tive 2 impasses, tá? Desse ano. Um é a minha jornada em relação ao falar em línguas. Eu falo em línguas, eu tenho minha teologia, eu tenho que eu querer falar em línguas. E eu tô até pensando, quem sabe, transformar isso no meu TCC, da minha graduação em teologia. Por isso até que eu tô com esse livro aqui, Falar em Línguas, tô com esse outro aqui, ó, que vai ser uma das minhas primeiras leituras de 2025, que é esse aqui, ó, Glossolalia, do Robert Menzies. Quem me indicou esse aqui foi o Gutierrez Siqueira, tá? Mas eu tava nessa pira de falar em línguas, então eu li esse livro, li os comentários do N.T. Wright também em relação a 1 Coríntios 14, para ver a visão dele em relação a falar em línguas. E uma outra coisa que eu tava era em relação a isso aqui, ó, a Hermenêutica do Espírito, que é lendo as Escrituras à luz do Pentecostes. Basicamente, é uma pira que eu tô e uma coisa que eu tenho pensado muito, que é o seguinte. Gente, a gente não pode enxergar a palavra de Deus apenas com um único significado e interpretação única e acabou. E calma, não quero entrar numa polêmica aqui, quero isso aqui também saindo, virando recorte, pelo amor de Deus. Mas eu vejo que nós temos transformados exegese e hermenêuticas de texto em definições únicas. Então, não, esse texto só pode significar isso por conta disso. E uma coisa que eu acho interessante desse livro aqui, e tem um outro livro também do Gordon Fee, que eu esqueci o nome, acho que é Lendo o Texto à Luz do Espírito Santo, uma parada assim. Esqueci o nome eu vou botar aqui na tela pra você ver. É esse livro aqui, ó. Por que eu acho que esse livro aqui me ajudou? Ele me ajudou a entender que eu preciso, além de levar em consideração o contexto histórico, além de levar em consideração o autor, além de levar em consideração o texto original em grego ou em grego ou em hebraico, eu preciso ler o texto à luz de Pentecostes. Eu preciso ler o texto à luz do Espírito Santo. Eu preciso ler o texto com o Espírito Santo do meu lado, que é o autor da Bíblia, aquele que inspirou toda a Escritura. Então, esse livro aqui me ajudou a isso. Vale a recomendação? Ah, Renato, eu quero um livrão teológico para ler em 2025. Lê esse aqui, a Hermenêutica do Espírito, tá bom? E aí você me fala se você entendeu alguma coisa. E, gente, por fim, o meu primeiro livro de 2024 foi um dos melhores, realmente mudou minha vida. E não tem como ser diferente, é dele, obviamente, Luciano Subirá, A Cultura do Jejum. Gente, que livro maravilhoso, que delícia de leitura. Cara, nunca foi tão fácil ler um livro de 300 páginas. Cara, eu li 300 páginas Cara, eu acho que eu li... Eu tô morrendo de calor. Eu li esse livro aqui, sem brincadeira, em menos de 10 dias. Eu literalmente comi esse livro. E, cara, como vale a pena ler esse livro? Primeiro que, mais uma vez, né, o Luciano Subirá é um gênio. O cara consegue escrever um material profundo, teológico, mas palatável. É a mesma coisa que eu senti quando eu tava lendo Maravilhosa Graça, que é o Graça Transformadora, que é outro livro dele. Cara, que livro bom! Esse livro é muito bom, mano. Sinceramente, se você quer entender sobre jejum, aqui tá tudo que você precisa.
Eu sei que você tem Jejum, a Transformação do Brasil, da Valnice Milhomens. Eu sei que tem aqui o livro O Poder Secreto de Jejum e Oração, do Mahesh Chavda. Mas aqui, o Luciano cita quase todo o tempo, tanto um, tanto o outro livro. Então, basicamente, ele juntou os dois livros, botou o conhecimento dele, e esse livro aqui, ele é uma mistura perfeita entre teologia e ciência. Ele mostra toda a parte espiritual do jejum e toda a parte científica do jejum. Então, assim, esse é um livro que, se você quer começar a ter a prática, e você deveria ter a prática do jejum na sua vida, você precisa ler. E eu termino falando sobre isso. Cara, você precisa ter prática de jejum na sua vida. Às vezes a gente fala assim, por exemplo, é cabível falar para um crente que ele pode ficar sem orar? Tipo, uma semana sem orar? Não é cabível. É cabível falar para um crente que ele pode ficar uma semana sem ler a Bíblia? Não é cabível. E por que seria cabível ficarmos tanto tempo sem jejuar? Eu termino com essa reflexão, com essa tapinha na cara, e espero que você tenha gostado, cara. Esses foram os meus top 5 livros de 2024 e te indicando para 2025, tá bom? Se você tem 1 milhão de editoras, corre atrás dessas editoras, compra não sei o que, pega esses livros e leiam. E deixem comentários aqui de algum desses livros ou de algum outro tema que vocês gostariam que eu falasse. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês, tamo junto e até amanhã.